a posse de um novo ministro de Lula. Uma escolha que reforça a ideia de porta giratória na ocupação de cargos nas cúpulas dos poderes da República. Um cálculo que expõe uma nova maneira de manejar a governabilidade do país. Uma função que tem desafios consideráveis pela frente, especialmente numa área que pressiona o presidente. Eu sou Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, dia de posse no primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. A partir de agora, Ricardo Lewandowski comanda oficialmente o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ele passa a ocupar a cadeira de Flávio Dino, que estava no cargo desde o início deste terceiro mandato presidencial de Lula. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Mas é preciso compreender, todavia, que a violência e a criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos. Como você ouviu no discurso de posse em Brasília, Lewandowski quer dar prioridade ao combate à violência. Na avaliação de 61% dos brasileiros, a criminalidade e o tráfico de drogas são os maiores problemas do país, segundo uma pesquisa da Atlas Intel realizada em novembro de 2023. É um tema que pressiona o governo Lula. No geral, o número de homicídios está em queda no Brasil, mas as chacinas policiais, a atuação das milícias e a forte presença do crime organizado expõem esse problema crônico nacional. E aí, é importante lembrar as atribuições dos entes federativos nessa área de segurança. Os estados, comandados por governadores, são responsáveis pelas polícias militares, que fazem o trabalho ostensivo. Tem as polícias rodoviárias para cuidar das estradas estaduais. Os governadores também são responsáveis pelas polícias civis, que investigam, por exemplo, crimes contra a vida e também contra o patrimônio. Os municípios, comandados por prefeitos, têm suas guardas locais, que são complementares no patrulhamento das cidades a fim de manter a ordem pública. Também tem em mãos políticas importantes para reduzir a violência, como a iluminação de vias públicas. E aí entra o governo federal, comandado pelo presidente da República, que tem sob sua guarda a Polícia Federal, para investigar crimes contra a União, além da Polícia Rodoviária Federal, que atua em rodovias federais. Além disso, o governo precisa coordenar políticas públicas para combater o crime e lidar com a situação do sistema prisional de forma articulada. Em 2023, por exemplo, 2 estados diferentes, Rio de Janeiro, governado pelo PL, um partido de direita que abraçou o extremismo, e Bahia, governado pelo PT, um partido de esquerda, tiveram problemas semelhantes de violência, incluindo aí uma reação linha dura das polícias, com dezenas de pessoas mortas em operações. Superar crises de segurança que são comuns aos estados, portanto, é o principal desafio do Lewandowski. Para isso, o governo precisa fazer funcionar o SUSP, o Sistema Público de Segurança Pública, previsto em lei desde 2018. A consolidação dessa espécie de SUS da segurança tem sido a prioridade declarada do governo. A orientação geral nacional, a forma de conduzir essa integração, a partir de quais objetivos, é também relevante nessa discussão. E quais são as linhas gerais a serem seguidas, de acordo com declarações do presidente da República? O Lula falou disso num discurso ainda na quarta-feira, véspera da posse do Lewandowski. A gente quer ver se a gente consegue humanizar o combate ao pequeno crime, às pessoas mais humildes e jogar muito pesado. Eu não sei como. Por isso é que eu trouxe o ministro, da experiência dele agora, sabe? E um desses aqui, como é que a gente vai jogar pesado para enfrentar a chamada indústria internacional do crime organizado? Essa tem avião, essa tem navio, essa tem barca, essa tem iate, essa tem indústria, ela tem tudo. Tem poder em muitas decisões, de muitas instâncias de governos e partidos e de países, e essa é que nós temos que enfrentar. Ricardo Lewandowski nasceu no Rio de Janeiro e tem 75 anos. Ele exerceu a advocacia de 1974 a 1990, ocupando no período alguns cargos políticos, como na Secretaria de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo e na Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, a Implasa. O Lewandowski virou juiz pelo 5º Constitucional.
Esse é um dispositivo que busca democratizar o judiciário. Ele garante 20% das vagas de determinados tribunais a membros do Ministério Público e advogados. O Lewandowski chegou a virar desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo até que, em 2006, foi indicado ao Supremo pelo Lula. Lula que estava no fim do seu primeiro mandato como presidente. Como ministro do Supremo, Lewandowski ganhou destaque como revisor do processo do Mensalão, um esquema de corrupção do primeiro mandato do Lula. O julgamento, iniciado em 2012, tinha como relator o então ministro Joaquim Barbosa. Na função de revisor, Lewandowski assumiu o papel de contraponto. Em seus votos nesse julgamento, o Lewandowski adotou a tese de que não houve formação de quadrilha por parte de dirigentes petistas, tampouco compra de apoio no Congresso. O então ministro do Supremo via apenas um esquema de caixa 2. Prevaleceu, porém, a visão mais linha dura do Joaquim Barbosa. A cúpula do PT foi presa, assim como empresários e integrantes de partidos aliados do governo na época. Nos anos iniciais da Lava Jato, a partir de 2014, o Lewandowski assumiu a presidência do Supremo e depois passou a integrar a segunda turma da Corte, onde os casos da operação eram julgados. Em questões-chave para o lavajatismo, que encontraram divisão entre ministros, Lewandowski votou contra a prisão logo após a condenação de um réu em segunda instância, autorizou que Lula, alvo central da operação, concedesse entrevista a jornalistas enquanto estava preso, fez críticas à Lava Jato e votou pela parcialidade de Sérgio Moro, juiz da operação, que virou ministro do governo Jair Bolsonaro e hoje é senador da República. O Lewandowski também invalidou o uso de provas apresentadas pela Odebrecht contra Lula, no âmbito do acordo de leniência da empreiteira. Como presidente do Supremo em 2016, o Lewandowski foi responsável por presidir no Senado o processo de impeachment contra a Dilma Rousseff. Na reta final desse processo, ele autorizou que o julgamento político da petista fosse fatiado. Isso permitiu que a Dilma, mesmo perdendo o comando do país, pudesse manter seus direitos políticos. Uma decisão bastante controversa. Entre 2019 e 2022, no governo Jair Bolsonaro, o Supremo se mostrou bastante coeso, em meio aos ataques que o tribunal sofria do então presidente e de seus apoiadores. Lewandowski ajudou nessa coesão, encontrando amplo apoio do plenário, por exemplo, a determinações em favor da vacinação contra a Covid-19. Essa coesão do Supremo contra o bolsonarismo, somada à chegada de um ex-membro do tribunal ao governo, revela um outro aspecto dessa nomeação para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Ainda mais levando em conta que o Flávio Dino, agora ex-ministro do Lula, foi indicado pelo presidente e passa a ocupar uma das 11 cadeiras da mais alta corte do país a partir do fim deste mês de fevereiro. O caminho do Flávio Dino, do governo para o Supremo, é recorrente no Brasil. Os atuais ministros do tribunal Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e André Mendonça, por exemplo, fizeram esse mesmo movimento. Eram ministros de governo e foram para a alta corte. Já o caminho do Lewandowski, do Supremo para o governo, é menos comum. Na época do Fernando Collor, o Francisco Rezec saiu do Supremo para virar ministro das Relações Exteriores. Depois, no movimento inédito, retornou ao tribunal em 1992. No mesmo ano, Célio Borja assumiu o Ministério da Justiça do Collor após se aposentar do Supremo. Antes de passar pelo tribunal, já tinha trabalhado no Executivo como assessor especial do governo José Sarney. Em 2007, Nelson Jobim, então ministro aposentado do Supremo, aceitou ser ministro da Defesa no segundo mandato de Lula como presidente. Antes do tribunal, ele já tinha sido deputado federal e ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Essa nova ida para o governo de um ministro do Supremo recém-aposentado ocorre no momento em que os bolsonaristas acusam o tribunal de atuar politicamente a favor de Lula. Já integrantes da corte e do governo dizem que essa união se dá apenas em torno de um tema específico, a defesa da democracia, que sofreu recorrentes ataques nos 4 anos de mandato do Bolsonaro. Só que essa porta giratória, em que ministro de governo vira ministro do Supremo e ministro do Supremo vira ministro do governo, traz sim um cálculo político. A relação do executivo com o legislativo mudou nos tempos recentes. O Lula tem menos controle sobre o orçamento do que nas suas gestões passadas, além de enfrentar uma oposição ideológica mais forte. Formar uma base parlamentar sólida continua necessário, mas ficou mais difícil. E aí entra o Supremo. Segundo alguns analistas das relações entre os poderes da República, essa dificuldade de formar maioria no parlamento, essa crise no presidencialismo de coalizão, somada a uma forte polarização política, com um extremismo bem acentuado por parte da oposição, põe o tribunal num novo lugar. Nesse cenário de fragilidade das relações com o legislativo, o governo busca fazer do judiciário seu aliado político, numa concertação que, segundo o cientista político Christian Lynch, também interessa ao Supremo. Não que o Supremo tenha sido um tribunal somente técnico em algum momento da sua história. A questão é que, diante de uma disputa de poder que inclui extremistas, o tribunal acaba avançando mais nesse aspecto.
Imagine um cenário radicalizado em que questões são constantemente judicializadas. A palavra final acaba sendo do Supremo. E aí, ter gente no governo com ampla circulação dentro do tribunal, um ex-ministro da corte, por exemplo, ajuda. Interessa para o Supremo também, porque o tribunal é constantemente fustigado no Congresso, com propostas que buscam limitar os poderes dos ministros da corte. E aí a gente cria um problema de republicanismo, segundo já destacou o professor de Direito Conrado Rubner Mendes. Ele diz que esse novo modelo de governabilidade, mesmo que ainda não consolidado, tende a corromper a separação dos poderes. Então, olhar para a chegada de Lewandowski agora no Ministério da Justiça vai muito além de cobrar resultados na segurança pública e nas outras funções da pasta, como lidar com demarcações de terras indígenas, com questões de nacionalidade e cidadania e com a defesa dos interesses da União. O avanço da seca no Nordeste, que já foi intenso em 2023, preocupa governantes da região e também o Palácio do Planalto. A Mariana Vick escreveu sobre o tema no Nexo. Mariana, qual é a situação nos estados nordestinos atualmente? Como você disse, a seca na região do semiárido nordestino vem desde o segundo semestre de 2023. Dados divulgados em outubro pelo CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, mostraram que naquele mês a Bahia, o Piauí e o Sergipe registraram seu menor volume de chuvas observado desde 1980. Poucos meses mais tarde, em dezembro, o volume equivalente atingido pelos principais reservatórios do Nordeste foi de só 41,9%. Agora, segundo um documento publicado em dezembro por 4 órgãos ambientais, a previsão é que a situação se agrave nos primeiros 3 meses de 2024. A publicação atribui esse cenário ao fenômeno climático El Niño, que está historicamente associado à falta de chuvas no Nordeste e deve durar pelo menos até maio. O governo federal está preparando um plano para enfrentar os possíveis impactos sociais, ambientais e econômicos da situação, principalmente para o setor agropecuário, que depende muito da água. Ainda não tem data para o lançamento do plano, mas a expectativa é que ele venha agora, no começo de fevereiro. E, Mariana, o que está acontecendo com essa região do Brasil? Tem algo novo ou é algo que se repete de tempos em tempos? Tradicionalmente, o sertão nordestino já é uma região seca, a mais seca do Brasil. O clima da região é o semiárido e a paisagem é marcada pela presença da caatinga, que é um bioma adaptado à escassez de água. Mas tem uma coisa nova acontecendo por ali. A falta de chuvas por períodos prolongados tem mudado a paisagem do Nordeste, como mostrou um estudo divulgado pelo CEMADEM e pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em novembro de 2023. A pesquisa identificou, pela primeira vez na região, características de clima árido, ou seja, clima desértico, e não mais semiárido. A diferença entre esses dois climas é que regiões semiáridas têm períodos temporários de grandes secas, enquanto nas regiões áridas essa situação é permanente. A área que agora tem clima árido tem quase 6.000 km² e fica no centro-norte da Bahia. O estudo também mostrou que a aridez está aumentando em todo o país e regiões de semiárido têm se expandido de forma acentuada para além do Nordeste. Para os pesquisadores, esse processo está ligado à mudança climática e pode trazer impactos significativos para a agropecuária e para a produção de energia. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Da posse de Lewandowski no Ministério da Justiça aos novos contornos da seca no Nordeste, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsaletti, edição de texto e apresentação de Letícia Arcoverde, colaboração de Isadora Rupp e Isabela Cruz, produção de arte de Mariana Simonetti, participação de Mariana Vick e edição de áudio de Pedro Pastoris. Termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo dos principais fatos dos dias mais recentes. Até!